O município de Sete Quedas surgiu no ano de 1973, em consequência da implantação do projeto integrado de colonização. Foi criado pelo INCRA para alojar ribeirinhos retirados de suas terras às margens do Rio Paraná, em virtude da formação do reservatório da hidrelétrica de Itaipu Binacional e também de moradores do Rio Grande do Sul, que foram desabrigados para a construção da usina no Rio Passo Fundo. Também se instalaram no então Projeto Sete Quedas famílias vindas do Paraná e posteriormente de vários lugares do país. Foi elevado a distrito do município de Amambai em 30 de junho de 1976 e teve sua emancipação no dia 12 de maio de 1980. O aniversário do município é comemorado no dia 13 de maio. Vamos conhecer um pouco da história do município, contada por alguns de seus pioneiros. Projeto Sete Quedas. Nossa gente, nossa história. Nós viemos para cá porque meu pai era um cafeicultor por natureza. A gente estava morando em Terra Roxa, no Paraná, e ali não era uma área de café, não era uma área que ele gostasse. Aí apareceu uma oportunidade de formar café aqui, no Mato Grosso do Sul, num loteamento da fazenda do senhor Reginaldo Mafra. E chegamos aqui em 16 de julho de 1969, para começar a abrir um lote em meio à fazenda. Logo em seguida chegaram os Correias, os Urbanesque, os Droidsk, e nós todos comprando lotes da mesma fazenda, que vinha ali da fazenda dos Mineirinhos até aqui na igreja de Santa Luzia. Era uma faixa de loteamento ali. Veio de Brasília a ordem para Mundo Novo ali, para nós subir e abrir Sete Quedas. De nós subiu, fronteira acima, abri aqui. Sete Quedas. No comecinho do ano 72, 1972. E o nosso administrador aqui era o Capitão Chuchu. Era um outro mundo, era coisa de Robinson Crusoe. Quem vai para uma coisa completamente diferente do que já estava acostumado. Era um sertão, mataria, bastantes animais selvagens. A gente inclusive viveu muito tempo de caça, né? Caçando para poder comer, para poder sobreviver. E realmente era um sertão bruto de selva bruta. Aqui, só mato, matão e bicho. Daí nós medimos 2 arqueiros, um dia a prefeitura aí, ó. Nós medimos 2 arqueiros, rocemos o mato, derrubemos o mato, daí queimemos o mato, arranquemos toco. Daí foi para ir construindo, que aí era cheio de construção do INCRA. Garagem para os caminhões, garagem para as caminhonetas, para o Jeep, e daí uma casa para a administração do Capitão Chuchu, e daí casa para funcionário. E era tudo nesse meio aí, que ainda tem umas casas aí, ainda restam umas casas aí que eram de funcionário. Até então, a gente fazia compras, comprava mantimentos em Corpus Christi, o Corpus Christi Viejo, que inclusive não existe mais. O novo Corpus Christi já é fora daquela área lá. Aí soubemos que haveria um loteamento, haveria uma fundação de uma cidade de colonização agrária aqui, nessa região onde está situado Sete Quedas. Nós inclusive viemos ver o local, ver onde era, já tinham tratores abrindo a mataria, abrindo ruas, aí passamos a acreditar que nós teríamos uma cidade para chamar de nossa. Isso em 1973. O nome da cidade veio de Brasília, a ordem para batizar. De Sete Quedas. Projeto Sete Quedas. Daí quando os militares foram embora, daí passou a ser o município Sete Quedas. Relembrando a Sete Quedas lá de Guaíra. No ano 66, quando eu entrei com os militares em Mundo Novo, os militares já sabiam, eles já sabiam que ia ser feita a barragem lá embaixo, ia ser construída aquela ponte,
E daí o Paranazão ia subir e ia terminar os Sete Quedas de Guaíra. Daí essa cidade aqui é relembrando Sete Quedas de Guaíra. Nós ficamos 2 anos embaixo de barraca, aquelas barracas locomotivas. Sabe ali onde é o nosso municipal? As nossas barracas eram ali. Ali eram nossas barracas, de lona. Daí quando a serraria aí já começaram a serrar madeira, daí já o capitão Chuchu já começou a mandar comprar madeira e daí começamos a construir. Daí ali tinha 2 alojamentos grandes, nosso, 2 alojamentos grandes, daí um pouquinho para cima da rua um pouquinho, era 2 casas grandes, uma pertinho da outra, um era a cozinha, a outra era o refeitório, que aqui era tudo a fazenda Iporã, os militares desapropriaram da fazenda. Sim, que veio com nós, veio o capitão Chuchu, veio os topógrafos, os engenheiros. Daí já os engenheiros, os topógrafos, já começaram a medir os lotes, medir pecuária, entregando para o povo. Dava o lote, a casa feita, um poço feito, um fogão de pão dentro da casa. E a gente fala mitório, né? Um banheirinho provisório, um mitório. E dava a boia o primeiro ano. Dava comida, mercadoria o primeiro ano. Nós ia buscar lá em Mundo Novo, nós ia com 2 caminhões em Mundo Novo, 2 fardão novo e trazia dotado de mercadoria. Não tinha, ó, aqui, energia, eu não me lembro que ano que veio energia, nós tínhamos motor, nós tinha 4 motores estacionários, nós tinha 2 motores grandão, para passar a noite ligado, iluminando o nosso acampamento, e tinha 2 motorzinhos pequenos para puxar a água do poço artesiano. Nós tinha 2 poços artesianos e muito bom. E vinha o pessoal do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o capitão foi mandando distribuir aqueles lotes, pecuária. A primeira casa Sete Quedas, a minha casa, que o capitão Chuchu mandou construir para mim. A primeira é a minha, que eu vou te mostrar a fotografia, o retrato. A primeira. Eles vieram para povoar. Os que aqui estavam, por exemplo, na minha família já estava em Santa Luzia, os paraguaios já estavam aí, que tinha o Cavalheiro, o Justo Cavalheiro, o Ricardo Santa Cruz, já tinha um pouquinho da Vila do Miguel. Esses aqui estavam, aqui permaneceram e foram presenteados com a leva de pessoas que vieram para as terras rurais, que eram os agricultores propriamente dito, e aquelas pessoas que vieram para compor o comércio, vieram em busca de sobrevivência, de riqueza. O professor Matias costumava brincar que aqui era a terra da promissão. Para cá, para essa área urbana vieram nordestinos, paulistas, mineiros, gente de toda a cepa, de toda a origem, para se instalar no comércio aqui. Muita gente do Paraná. A pessoa tinha que vir para cá, entrar com um requerimento no INCRA, né, e aguardar o INCRA liberar aonde que ia dar o lote para a pessoa. O lugar assim para morar não tinha, né? O cara tinha que esperar o INCRA doar o lote e daí o INCRA dava um prazo para o cara construir. Por exemplo, dá 90 dias para você construir. E se não construísse, o INCRA tomava. Na verdade, tinha aquele favorecimento de vez em quando, às vezes não tomava não, mas dava uma dura no cara, né? Para o cara poder construir. Essa parte do núcleo ali onde eu falei que começou o INCRA, já tinha encerrado também, não tinha mais lote ali. Aí eles abriram o lote que é depois ali na Avenida Dom Pedro, ali subindo ali para cima, ali onde é a polícia militar ali descendo para baixo, foi aberto aquele loteamento ali. No lugar da prefeitura era o INCRA, né? Onde a prefeitura hoje, o conviver ali, ali era o INCRA, aquela quadra todinha, pegando lá do centro conviver, da pracinha, ali até onde hoje é ali, o Daniel do Cartório ali, até ali era o INCRA. E daí naquela parte onde é o Valmor, a Valmoto ali, a Adriele ali era a casa dos funcionários do INCRA. Tudo casinha de madeira que moravam os funcionários do INCRA. Tinha guarda.
tinha os segurança nas entradas. Só entrava com ordem. Porque se não fizesse assim, bagunçava. Não tinha como arrumar, lotear, ajeitar. O povo invadia. Olha, lá embaixo na Vila Carioca, lá tinha 2 guardas lá, que cuidavam. Aqui no 1º de outubro, aqui embaixo, você conhece, né? Tinha mais 2 guardas. Em todas as entradas tinha guarda. Tinha uma porteira assim e tinha guarda. Que se não fizesse assim, bagunçava. Não tinha como lotear, distribuir uma coisa certa. A terceira escola a ser fundada aqui, primeiro o Guimarães Rosa, depois o 13 e depois o 4 de abril. Foi dado esse nome pela professora Iria Nelson Krajewski, 4 de abril, em homenagem à data em que simbolicamente foi feita a derrubada da primeira árvore, que significava a pedra fundamental, o lance fundamental das aberturas para o loteamento da cidade de Sete Quedas, em 4 de abril de 1973. Foi avassalador, né? A cidade começou, tipo hoje, daqui 3, 4 meses já tinha várias casas, vários moradores, pessoas que chegavam, era bateção de martelos, pregos, tudo na base da madeira e aquela construção para fazer uma cidade quase que cinematográfica. Eu me lembro direitinho dos primeiros 3 comerciantes. O seu Lino, o seu Levi e o Celestino. Armazém, mercadoria. Quero ver, a primeira farmácia foi do Sérgio Mendes. Daí ele fez um barraquinho assim e trouxe, pôs um remédio ali e começou. O Sérgio Mendes. Daí veio aquele amigo nosso, o Carlito. Até então, de 73 a 75, eu morava lá no Santa Luzia. Cada vez que a gente vinha para a cidade, a gente vinha sempre, porque a cidade era um luxo, talvez fosse como ir ao shopping agora, né? E a gente vinha, e cada vez que a gente vinha, a cidade estava maior. A cidade se iniciou ali por onde hoje é o Banco do Brasil, né? O Lameirão é onde hoje é a farmácia do Zenildo. O bairro do Seu Lino de Castro era logo acima onde hoje é o Ramon, o veterinário do Ramon. E a pensão do Aroni, se eu não me engano, era alguma coisa aqui perto da veterinária Iguaporã. O primeiro comerciante a ter um bar aqui foi o Celestino, né? O senhor Celestino, que se instalou ali com um armazém, o Lameirão, o famoso Lameirão. O bar do senhor Lino de Castro, que inclusive era pai do Inácio de Castro, que hoje de origem é o nome do Colégio Inácio de Castro, que era um jovem que fez inclusive a 8ª série junto comigo no Guimarães Rosa, no Fernando Chuchu Monteiro propriamente dito. Naquele ano mesmo ele faleceu e quando fundaram uma escola municipal deram esse nome em homenagem ao seu Lino Garcia, o nome do filho dele, o seu Lino de Castro, porque o seu Lino de Castro era um dos fundadores da cidade. A impressão que eu tive quando eu cheguei em Sete Quedas foi que, na verdade, tinha muitas construções começando, porque tinha poucas coisas construídas, né? Então tinha muito bateção de martelos, de serrote e muito barulho de construção mesmo, porque a maioria das construções de Sete Quedas na época era de madeira, porque na época já tinha serrarias aqui em Sete Quedas. Tinha a Fleck, né, e tinha a Aia, que era bem no centro da cidade ali. Quer dizer, não era centro da cidade ainda, porque era o final da cidade, porque o Sete Quedas mesmo começou a se formar mesmo ali naquele núcleo ali, onde hoje é a prefeitura, o fórum, né, ali os comércios ali, as farmácias ali, o Banco do Brasil, a Sete Quedas começou ali. Depois que daí foi aumentando a cidade, foi chegando gente para querer lote, o INCRA foi cortando terras. Né? Fomentava mesmo a cidade, era serrarias, né? Tinha na época alguma serraria que hoje é ali onde é a praça ali, tinha Ponta Grossa, tinha Aia, tinha Fleck, e depois descendo na rua 7 de setembro ali, tinha a Mapim, que era laminadora, daí lá em cima, no morro lá em cima tinha a Bernec, né? E tinha outras serrarias também ali perto da Mapinha ali, tinha várias serrarias.
Quando eu vim do Paraná para cá, que eu cheguei aqui, era fronteira com o Paraguai. Mas para nós, nem notava que era fronteira com o Paraguai, porque o outro lado era tudo mato. Então não tinha assim, a gente não tinha medo, não tinha, era todo mato. De vez em quando, às vezes a gente pegava um veículo aí e entrava, ia no Corpo, ia em Catuetê, em Paloma, para aventurar, mas não tinha problema nenhum, não. A serraria já vieram com todos os aparelhamentos deles, tratores, caminhões, e já chegaram fazendo a colônia própria deles, já trouxeram força, braçal, motoristas, cozinheiras, gente que já vinham lá da origem, lá da sede. Todas as serrarias que aqui se instalaram tinha sede em algum lugar, em alguma cidade desse Brasil afora. A FREC era de Coronel Vivida, a AIA era de São Miguel do Iguaçu. Aí você tinha muita gente de Coronel Vivida que tinha vindo junto com a FREC, muita gente de São Miguel do Iguaçu que tinha vindo com a AIA, muita gente de Ponta Grossa que tinha vindo com a Serraria Ponta Grossa. E outras serrarias, a Corupá, Santa Mônica, a Bernec. Daí as serrarias foram construindo casa para funcionário. A FREC construindo casa para funcionário, a AIA, a Ponta Grossa. E daí veio vindo, que aqui chegou a ter 37 serrarias, entre serraria e laminadora. Por isso que com poucos anos acabaram com as madeiras. 37 empresas grandes, entre serraria e laminadora. Eu vim parar aqui em Sete Quedas porque o pai do Geraldo, que era meu sócio quando nós viemos para cá, ele veio em Mundo Novo, porque eles estavam abrindo o Mundo Novo. Só que como ele chegou em Mundo Novo, eles não estavam mais, porque o INCRA doava os lotes para as pessoas, e o Mundo Novo já tinha encerrado as atividades lá. Aí o pessoal do INCRA falou para eles, nós estamos abrindo um novo projeto para frente aí, dá uns 80 quilômetros daqui lá, então o senhor podia ir para lá. E ele, na verdade, não veio para Sete Quedas, projeto Sete Quedas na época. Ele voltou para Assis Chateaubriand. E daí, chegando lá em Assis Chateaubriand, ele falou com o filho dele, que era o Geraldo, falou, Geraldo, por que você não vai lá montar um escritório lá nesse projeto Sete Quedas? E o Geraldo me convidou para ser sócio dele. Então foi aí que nós viemos para o Sete Quedas. Ela chegou com variedades de lojas, né, de tecidos, mercados, farmácias, bares. Quer dizer, ela já chegou com cara de cidade. E naquela concorrência comercial que existe em qualquer cidade que se preze, com várias ramificações. Já tinha vários préstimos. Inclusive a escola Guimarães Rosa, já em 76, quer dizer, 3 anos após tudo isso, em 75, 2 anos após, ela já existia com 1.200 alunos matriculados. Antigamente era Fernando Chuchu Monteiro, era o nome da Guimarães Rosa. Depois ela passou a ser a de Jalmo Saldanha, para depois se chamar Guimarães Rosa. Ali do lado do Paraguai era tudo mato. Não tinha casa, não tinha nada. Era mato mesmo, mato fechado mesmo. E do lado de cá, então estava sendo abertas as ruas e tal. Então à noite, você escutava só o barulho dos motores, né? Porque todo mundo tinha os motores, motor diesel com um gerador de energia. Então a maioria dos comerciantes tinha um gerador, né? Um motor com gerador. E fornecia energia para algumas casas. Aí tinha também a serraria, a madeireira Fleck, que eles tinham um motor grande, né, gerador grande, e eles forneciam para as casas dos funcionários, a energia vinha tudo da serraria. Só que também tinha um horário, né? Eles ligavam 2 horas por noite lá e depois desligavam e acabou. Era só aquilo lá mesmo. E na verdade ali onde hoje é a autoescola, a Polo ali, foi ali que nós construímos o escritório, mas nós compramos o lote de um cara, porque ali antigamente era a rodoviária. Era a parada do ônibus, porque só vinha um ônibus de Mundo Novo. Só um horário tinha. Era um horário para vir e um horário para voltar. E ele parava ali. E não tinha hotel para você ficar, não tinha nada. Ali onde é o escritório Apolo, era um prédio de madeira e era um bar. E do lado desse barzinho, o cara fez um puxadinho ali, fez um quartinho só tinha um quarto para o cara dormir.
Era muita gente, né? Pouco espaço. Para você ter uma ideia, alugar uma casa em Sete Quedas, para alugar 2 cômodos, era a coisa mais difícil do mundo. Eu morei muito tempo de parede e meia em 2 cômodos. Então a água era, a maioria da água era poço, né? Os caras faziam poço lá na casa, né? Geralmente furava lá 20, 25 metros, 18 metros, tinha alguns lugares, e tirava de balde, né? E um pouco, tinha um senhor aqui que tinha uma caixa d'água também, e ele fornecia para algum, mas como era só o centro da cidade ali, ele fornecia, tinha mangueira que saía lá da caixa d'água, ele fornecia e cobrava uma taxa por mês. Esse senhor chamava o Tim, ou Valher. Naquele tempo não prestava para quem não prestava, rapaz. Naquele tempo você podia deixar a tua caminhoneta no meio da estrada, com a chave no contato, porque ninguém pegava. Por que que não pegava? Porque tinha lei, tinha ordem, tinha respeito. Chegamos a ser o segundo município em arrecadação. A gente perdia para Campo Grande naquela época, porque dava uma receita muito grande. Aqui a madeira que tinha no Brasil, eles cortaram todas, levaram todas, serraram todas. A madeira que tinha no Paraguai, trouxemos todas para cá, aqui serraram, aqui cortaram e exportava Brasil afora. Alimentaram Brasil de madeira. Aqui foi uma grande força, sem dúvida, foi a indústria madeireira. As serrarias, quando foram, levou o povo. Para você ter uma ideia, chegou-se a ter aqui mais de 39 mil habitantes, junto com as serrarias. Quando as serrarias se foram, e o café também fraquejou um pouco, hoje temos pouco mais de 10 mil habitantes. Quer dizer, de cada 4 habitantes de Sete Quedas, 3 foram embora. Então, aí foi criado, o projeto de colonização trouxe uma diretora, trouxe alguns professores, e alguns professores que aqui estavam, alguns eram contratados para dar aula, inclusive muitos professores leigos, né? Naquela data tem o Samuel, teve o Diomedes, a Enoema, vários professores, e constituiu-se uma escola polo, ou uma escola sede, que era a Escola Oswaldo Cruz, que era no Santa Luzia, e fora a Oswaldo Cruz tinha mais 22 extensões. Aí ia para Vila Miguel, Vila Carioca, Pirajuí, por aí tudo, em todo o loteamento rural do pessoal que ganharam terras e para cá vieram, foi necessária a criação de 22 escolas e extensões. Entre 76 e 86 tinha essa população. A Escola Guimarães Rosa tinha 1.200 alunos. Funcionava em 4 turnos, o turno matutino, o intermediário, o vespertino e o noturno. A gente chamava de palafitas, né? Eram feitas de tábuas brutas, doadas as madeiras todas pelas serrarias. Mão de obra também era mão de obra voluntárias que chegavam e construíam. E caíam naquelas frestas, caiu lápis, caneta. A gente tinha que entrar debaixo do soalho para recuperar lápis, borracha, caneta. A própria carteira dos alunos nos primórdios eram feitos pelos pais dos alunos. Todo mundo novo para cá, nós já veio tranquilo, porque os militares já tinham abrido a estrada. Já tinham abrido. Agora, quando nós precisávamos ir a Mambai, nós tomava café aqui no nosso acampamento, no Carariá, o dia. E daí pegava a caminhoneta, era só carreador, não tinha estrada. Lá no 1º de outubro, lá embaixo, tinha uma ponte de madeira, nós atravessava a ponte, e daí ia por carreador, que não tinha estrada, só carreador. Nós ia por carreador, daí nós passávamos no Tacuru e pegava um carreador um pouco melhor para chegar até a Mambai. Era um dia batido de viagem para ir a Mambai e chegar aqui de noite de volta.
porque não tinha estrada, era só carregador. Aqui era um lugar muito alegre, de muita festa, de muita necessidade de aglomerações de pessoas. Tinham torneios de futebol, tinha 10 equipes de futebol na cidade, 10 equipes na área rural, formou-se uma liga, um campeonato. Eu tive o prazer de ser presidente da Liga de Futebol Sete-Quedense, de maneira que nós tínhamos 20 equipes disputando esse campeonato, isso futebol de campo. Salão na cidade fervia-se, tinha jogo de salão todo dia, bailes. Com a chegada dos gaúchos, principalmente, eles são muito dados a bailes, a festividades, torneios. E a gente não tinha um domingo que a gente ficasse em casa. A gente sempre tinha o que fazer, sempre tinha onde ir. E às vezes se lamentava de não poder ir em todos os lugares, porque tinha mais que uma festa, mais que um local. E quem ia em uma, fatalmente perdia a outra. Capelas, festas surgiam nas capelas, surgiam nas comunidades. Santa Luzia sempre foi um lugar muito alegre, muito fervente. Vila Miguel, né? Carioca eu não frequentei muito não, mas aqui pro lado da Sulina, 5 Casas, a gente ia muito por ali. A gente tinha o prazer de conviver com essas pessoas. Eu convivia mais esportivamente, mas meus irmãos conviviam mais religiosamente, nas festas de igreja, festas de capelas. Mas eles se aglomeravam sim, se juntavam para festejar sempre alguma coisa. Eu me aposentei com 50 anos de serviço público, 20 com os militares e 30 na prefeitura nossa aqui. E daí, quando o INCRA foi embora, eu não quis acompanhar, porque eu não vou acompanhar mais. Porque eu nunca vou passar de um segurança. Eu não me arrependo que fiquei, não me arrependo. Eu acertei ficar. Daí a prefeitura de Amambai não me deixou desempregado. Eu fiquei 2 anos recebendo pela prefeitura de Amambai. Quando o INCRA saiu, aí a cidade ficou assim um tempo sem administração, mas administrado pela prefeitura de Amambai. Depois a cidade passou a ser distrito pertencente a Amambai, e depois no futuro aí passou a município, acho que em 1980, né? Passou a município e daí teve a primeira eleição. Mercadoria, os caras iam buscar em Guaíra, era o lugar mais perto para buscar mercadoria, era Guaíra, então ia pela Internacional, chegava em Mundo Novo, atravessava a balsa, na época tinha balsa ali no Rio Paraná, né? Atravessava a balsa, fazia as compras em Guaíra, botava em cima da caminhonete ou do caminhão e trazia para Sete Quedas. Esse é o tipo de mercadoria que vinha. E o ônibus também vinha pela Internacional. As pessoas, a maioria, vinha de carro próprio, né? Que a estrada também era ruim, o cara vinha de caminhonete. Na época, teve uma época que nós viemos aqui e depois voltamos. Na época nós viemos com uma Brasília do Seu Francisco. O Seu Francisco era dono da loja Fronteira. Ele era marido daquela mulher que tinha o Hotel Vale Azul. Não lembro o nome dela agora. Mas, e daí nós viemos com ele numa Brasília. Daí foi inclusive quando nós já trouxemos, que eu e o Geraldo tinha comprado duas máquinas de escrever, 2 máquinas de somar para montar o escritório. E daí foi nessa época que nós trouxemos essas máquinas nessa Brasília dele. Não podia vender, mas fazia aqueles negócios. Ele chegou e comprou o prédio ali e veio embora de Assis para cá. E daí, quando nós chegamos aqui, nós já tínhamos uma firma, que era a firma, no escritório de contabilidade, já era a firma do Seu Francisco. Internacional é até hoje só terra, né? E ela, como ela foi feita na época, aí eles foram tirando terra, ela foi afundando, ficando aquele canal. Então você saía daqui, tinha muitos lugares que era muito barro, que tinha o lugar ali onde hoje se chama Santa Luzia, que é o tal do Inferno Cue, na época. Eu dormi muitas noites ali, no barro. Então, era muito barro, era um sacrifício. Às vezes a gente saía daqui num dia e ia chegar em Mundo Novo 2 dias depois, né, que ficava preso nas estradas aí. Então era muita dificuldade. Se chovesse, era 2, 3 dias para chegar em Mundo Novo.
Sete Quedas para mim hoje é o que sempre foi. Sete Quedas é minha origem. Eu não sou setequedense. Eu sou nascido em Apucarana, no Paraná. Mas a minha história, ela se dá aqui em Sete Quedas. Desde o Santa Luzia, o nosso saudoso Inferno Cuê. Quando chegamos aqui, Santa Luzia se chamava Inferno Cuê. Depois os católicos acharam muito ruim morar num lugar chamado Inferno e resolveram homenagear Santa Luzia e colocaram a tenda. E até achava que por um tempo nem pegou esse nome Santa Luzia. Não pegava. Mas com o tempo pegou e ninguém se lembra mais de Inferno Cuê, que era a grande decidona do Inferno Cuê. Mas Sete Quedas para mim hoje é o quê? Sete Quedas é o tudo. Eu já tive a oportunidade de sair daqui. Às vezes eu vejo pessoas se aposentando, mudando daqui, eu fico olhando para quê, por quê, qual a necessidade que leva com que as pessoas vão encerrar as suas vidas ou vão viver as suas vidas de maneira diferente longe daqui. Aqui sempre foi um lugar que me deu muito prazer, não me trouxe nenhum inimigo, me trouxe as riquezas que eu tenho, seja as riquezas físicas, as riquezas históricas, tudo aquilo que eu tenho de bom em mim. E eu acredito que muita coisa de boa eu herdei de Sete Quedas, dessa convivência desse povo. E eu pretendo ficar por aqui. Sete Quedas é o meu mundo. De Sete Quedas hoje, o que eu poderia falar é uma cidade que se desenvolveu. O povo daqui de Sete Quedas é um povo bom, um povo amável, né? Que é um pessoal que veio do Paraná, né? Então um povo já calibrado, né? Um povo que sabe tratar as pessoas, é um povo que nem diz o outro, amável, um povo bom, né? E eu acho assim, Sete Quedas, do que é para o que hoje ele cresceu muito, desenvolveu muito, e eu acho ainda que Sete Quedas tem um futuro bom, porque hoje a gente vê o tanto de construção ainda que está saindo em Sete Quedas, de comércio, de casas boas, né? De gente que tem terra no Paraguai, que faz a casa aqui, e muita gente que mora no Paraguai, que se aposenta também e vem aqui para Sete Quedas, fica em Sete Quedas, né? Então acho que tem muito futuro Sete Quedas ainda. Sete Quedas hoje é a cidade, hein? Para mim é uma alegria muito grande, eu que sou um pioneiro daqui, tá aqui com 80 anos e uns dias, vendo essa cidade nossa. Vendo essa cidade. Essa cidade nossa hoje é a cidade. É a cidade. E o senhor gosta de viver em Sete Quedas? Demais, demais. Eu só vou embora daqui o dia que morrer, só que eu não estou com pressa não.